Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Em 17 de março de 1855, nascia Aracaju. Hoje, na entrevista especial, vamos saber um pouco mais da história da cidade que já nasceu capital. Amanhã, Aracaju completará 162 anos. Por esse motivo, nós convidamos o historiador Samuel Albuquerque para falar um pouco sobre a história da capital. Como surgiu, como se originou a cidade de Aracaju e como ela foi definitivamente fundada? Aracaju sequer existia. O que existia era o antigo povoado de Santo Antônio do Aracaju, que pertencia à então Vila do Socorro. Então, o que existia era um pequeníssimo povoado na região da colina do Santo Antônio, que é um marco da paisagem urbana de Aracaju, mas a nova capital foi toda ela construída do nada. E torna-se capital, sobretudo, por uma questão econômica. Sergipe vivia um período de pujança da agroindústria açucareira. Depois de um período colonial quase inteiramente dedicado à pecuária, uma atividade que movia parcamente a nossa economia, nós temos a partir de fins do século XVIII, mas principalmente no século XIX, o desenvolvimento da produção e exportação de açúcar, o que vai dar um incremento importantíssimo à nossa economia, e era uma economia que exigia um porto. A capital deveria estar localizada em uma zona portuária estratégica. Então, a sede do poder político deveria casar com a sede do poder econômico. Então, o centro político e o centro econômico convergindo para o mesmo local. Samuel, e sobre o nome que foi dado à capital? Qual o significado da palavra Aracaju? O mais comum é o Cajueiro dos Papagaios. Todo mundo já ouviu falar nessa versão, Aracaju, Cajueiro dos Papagaios. Mas os tupinólogos mais acreditados, eles indicam que o termo quer dizer época dos cajus, o período do ano em que nós temos a safra do caju, época dos cajus, tempo dos cajus. A gente sabe que Aracaju foi uma cidade planejada, Sobre o projeto urbanístico, qual a observação que o senhor faz sobre isso? Exatamente. Como Aracaju não é uma cidade colonial, como ela foi pensada, a mudança da capital ocorre em um período de prosperidade econômica, em um período onde o desenvolvimento técnico já era bastante avançado, então planejou-se, contratou-se o Sebastião Pirro para planejar a cidade. Foi uma cidade planejada para o século XIX. Então, é claro que hoje nós já temos problemas os mais diversos possíveis relacionados a esse planejamento de Aracaju, porque foi uma cidade pensada para o século XIX, um momento onde não existiam automóveis, onde a necessidade de grandes avenidas não era algo palpável. Então, foi uma cidade planejada para aquele momento, para meados do século XIX, e durante muito tempo esse planejamento atendeu à demanda da sociedade sergipana e aracajuana. Samuel, quais os acontecimentos que marcaram a história durante todo esse período? Desde meados do século XIX, desde a mudança da capital, Aracaju passou a ser o cenário dos principais acontecimentos de Sergipe. O grande termômetro da história de Sergipe passa a ser Aracaju. Então, logo após a mudança da capital, por exemplo, nós tivemos um episódio marcante e que vai deixar, inclusive, marcas na fisionomia de Aracaju, que é a visita do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina com a comitiva imperial. Sergipe prepara-se para receber o casal imperial. Em 1906, no início do século XX, aquela mesma região central de Aracaju foi o palco de um fato trágico, a chamada revolta, o desfecho da revolta Fausto Cardoso, quando o grande orágo de Sergipe, Fausto Cardoso, esse brilhante parlamentar, foi assassinado em praça pública, morre em praça pública, dizendo que bebia a alma de Sergipe, lutando contra a opressão dos chamados cabaús, que era a oligarquia açucareira. Enfim, foram muitos os acontecimentos. Eu diria que a partir de 1855, os fatos mais relevantes da história de Sergipe se deslocam de São Cristóvão, de Laranjeiras, da Estância, de Propriá, e passam a se concentrar, sobretudo, na nova capital da província, Aracaju. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.